Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Garoto BR e hoje eu te trago quais são as dificuldades de escrever um livro e também uma grande saga como a saga Talismã. As dificuldades que foram escrever Talismã 1 e Talismã 2, mostre-me a origem. Quais foram os desafios de fazer a saga Talismã? Primeiramente, para mim, eu acho que um dos maiores desafios é manter a continuidade, porque ao longo do processo da escrita do livro, a gente vai escrevendo de uma forma uniforme, de uma forma respectiva, então a gente vai seguindo de acordo as páginas do início, meio e fim, mas depois no processo de releitura, a gente de leitura e releitura, porque são várias vezes que tem que fazer o processo de ler o livro, interpretar, entender, a gente acaba tendo que modificar. Então escreve todo o livro e depois vê o que tem que mudar no começo. Aí já tá todo o livro pronto, aí tem que pular pra uma página do final, organizar aquela página, e aí é por página, sabe? É como montar um grande quebra-cabeças, em momentos diferentes, partes diferentes, para que no final fique aquela harmonia e coerência. Essa é uma das partes mais difíceis de escrever um livro. Tanto em Talismã 1 quanto em Talismã 2, outra das grandes dificuldades que eu tive foi a coerência entre os livros. Já é difícil a gente se organizar e conseguir padronizar essas sequências, e uma coisa que eu acabei mudando no início do livro, fazer sentido no final, é uma coisa que eu acabo mudando e moldando no primeiro livro para fazer sentido no segundo, e que o segundo faça sentido no terceiro, o terceiro no segundo, o segundo no primeiro. Então essa trilogia e todo esse espaço que deve ser cuidado e priorizado durante os livros é algo que eu acabei apresentando, distribuindo, falando e explorando em Talismã 1, que isso viesse, crescesse e seguisse na cronologia com o Talismã 2. E é uma das partes mais difíceis, justamente por essa, essa, esse salto entre os dois livros, entre esses dois mundos. Então, basicamente, acaba acontecendo de escrever algo no primeiro livro e começar a explorar isso no segundo, mas que tenha a coerência de acordo com o primeiro, sem se afastar muito da ideia original, sem se afastar muito do que é a premissa do livro e da saga Talismã. O tempo entre os livros. Teve um determinado tempo entre escrever Talismã 1, corrigir Talismã 1 e lançar o livro. Então, depois de lançar o livro, passei uns 5, 6 meses, mais ou menos, sem escrever a continuação, sem começar a escrever Talismã 2. Então, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a se reconectar com a história, reescrever, montar uma segunda parte, é mais difícil se reencontrar com os personagens, com a história e partir do ponto onde foi encerrado, finalizado. Então tem toda essa questão da continuação estar em harmonia perfeita com o outro, como se o tempo não tivesse passado. É um dos grandes desafios, e também resgatar as ideias para o segundo e o terceiro livro. Uma coisa que eu realmente amo em Talismã, e acabo tendo essa relação de amor e ódio, é que os livros eles acabam, dependendo da obra, dependendo do formato do livro. Por exemplo, um livro menor como Talismã acaba sendo mais fácil a correção, acaba sendo mais fácil e mais rápido também o conjunto final da obra. Então, como ele é menor, é mais rápido e mais fácil tentar corrigir os erros de português, de ortografia, de continuidade, enfim. Só que quando a gente parte para um livro maior, é mais difícil. E aí acabam passando alguns detalhes, alguns erros, algumas situações que a gente sempre tem que estar relendo, relendo e voltando para ver se tá tudo certo, e conferir uma e outra e outra e outra vez, e às vezes ainda assim passam algumas coisas. Então, nesse momento, é ótimo ter uma grande equipe que consiga fazer todo esse processo sem que o autor tenha que estar todo o tempo ali revisando e revisando, lendo o livro 3, 4, 5 vezes para conferir se está tudo certo. E ainda assim, mesmo depois do lançamento, pode ocorrer novas versões, novas correções para entregar e deixar finalizado o melhor trabalho possível. Isso é incrível, porque é nesse ponto que a gente começa a conhecer mais da história, que a gente começa a entrar mais a fundo na história. O primeiro livro eu li, acho que umas 5 vezes, o segundo livro umas 3, 4, e ainda assim eu tô sempre olhando de tipo assim, é real, tá tudo certo, é real, não tem nada mais que eu tenho que arrumar, que tenho que me preocupar, e pode ser que tenha.
Então, é uma sensação surreal de trabalho finalizado, muito esforço, e ainda assim sempre achar que pode melhorar alguma coisa e ir melhorando, coisas que falhou no primeiro, tentar não falhar no segundo, e coisas que acabei falhando no segundo, tentar não falhar e tentar sempre melhorar os livros no aspecto da do design, no aspecto da história, no aspecto dos personagens, no aspecto da saga, da evolução dos personagens, da história em si, da magia, a evolução das músicas. Então é um processo muito lindo e ao mesmo tempo árduo, que perdura muito antes da criação, do lançamento e após também. Então gera em torno aí de 1 a 2 anos para pelo menos da saga Talismã para o livro estar 100%. Então é complicado, é difícil, mas com certeza vale a pena.